Vamos continuar a leitura da aula de Srila Maharaj, que estávamos lendo ontem de manhã. Então, o título da aula é Dar e Receber Prasada. Sua Divina Graça, o Vishnupada, Sua Bhakti Nirmal, Acharya Maharaj. Ele deu essa aula em Sieka Chakradam. Foi a aula do meio-dia, no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu, no dia 7 de fevereiro de 2020. Essa aula foi dada para os bengalis, os devotos bengalis. Então, ele começa falando aqui nessa parte da aula, não vamos ficar neste mundo, neste corpo, por muito tempo. Atravessamos inúmeras vidas, mesmo que vivamos 100 anos. O que são 100 anos? Comparados à eternidade. 100 anos comparado à eternidade, é feita uma analogia também, que 100 anos é comparado a um grão de areia no universo material. O que é um grão de areia no universo material? Nada. E 100 anos comparado com a eternidade? Não é nada. 100 anos passa muito rápido. Nós não temos ideia do que é a eternidade. Então, 100 anos, você pode ter 20, 30 anos agora, mas passa muito rápido. Isso se você viver 100 anos nesse corpo. Porque a maioria não consegue viver 100 anos no corpo que está hoje. Então, veja só, a vida é muito passageira. E 100 anos não são nada. Se você gasta o seu tempo rindo e brincando, fofocando e falando bobagens, essa vida é inútil. Então veja só, se você passa a vida sorrindo, brincando, fofocando e falando bobagem, bobagem é tudo que não é devoção a Deus. Tudo que você falar que não é serviço a Deus é bobagem. Então, 100 anos passa muito rápido. 100 anos não é nada. E nós, normalmente, todo dia estamos falando bobagem, falando sobre coisas que não são relacionadas a Deus. Nós estamos fofocando sobre a vida dos outros. Nós estamos perdendo nosso tempo inutilmente, dando risada, brincando. E aí Srila Maharaj continua falando, eu estou dizendo a todos vocês, com as palmas das mãos unidas, por favor, venham todos para o Parikrama, venham todos para Eka Chakradam, todos os anos. O Parikrama de Sri Navadvipam, não há certeza. Você não pode confiar em nada, porque você pode partir a qualquer momento desse corpo. Então ele fala com as mãos unidas, pedindo, por favor, venham no Parikrama de Navadvipam, venham no Parikrama de Eka Chakradam, onde apareceu o Senhor Nityananda Prabhu, é o Parikrama de Navadvipam, onde apareceu o Senhor Mahaprabhu. De mãos postas, ele está pedindo, por favor, para os devotos. Por quê? Porque você sabe se ano que vem você está nesse corpo? Não, não sabe. Então ele está falando, venham todos os anos. Nós não sabemos quando vamos abandonar esse corpo. Mantenha, tula-se em sua casa e faça o parikrama
em sua casa também todos os dias. Tulasi é a senhora de Vrinda. Ela é a senhora de Vrindavana, ela é Vrindavani. Circunde a Tulasi, faça o parikrama 4 vezes, todas as manhãs e todas as noites. Alguns acham que o parikrama da Tulasi é só de noite. Não, olha aqui a aula de Srivacharya Maharaj. Mais uma aula ele falando. Não adianta, todo devoto tem que ter uma Tulasi em casa. É a deidade. Todo mundo tem que ter, todo devoto tem que ter uma Tulasi Devi em casa. Mas não adianta somente ter a Tulasi Devi e colocar água nela. Você tem que fazer o parikrama nela. É a sua fortuna espiritual ter uma Tulasi em casa. E é mais fortuna espiritual ainda, todo dia você fazer o parikrama de manhã à noite. O que custa você dar 4 voltas nela cantando a canção dela, glorificando ela? O que custa isso? Você não sabe, hoje você faz de manhã à noite, amanhã e se você não estiver aí amanhã? Pelo menos hoje você fez. Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, não deixe para o ano que vem. Como disse lá Srivacharya Maharaj, não espere você ficar velho e se aposentar para começar a fazer isso. Tem que ser agora. Não perca tempo. Não sabemos quanto tempo estamos aqui nesse corpo, estaremos aqui nesse corpo. Não sabemos isso. Então faça. Arrume uma Tulasi Devi, coloque na sua casa. Faça, circunde ela, faça parikrama nela todos os dias de manhã e à noite. Apenas dar água e incenso não é suficiente. Se você circundar a Tulasi, você obterá o alívio Você terá o alívio desse mundo, dos renascimentos nesse mundo, no mundo material, do Sansara. Então faça o parikrama em Tulasi Devi todos os dias de manhã à noite. Sempre faça Tulasi parikrama. Sempre viva seguindo as instruções de Gurudeva e deixe tudo para o Senhor Supremo. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, não se preocupe com nada disso. Então nós temos que seguir o Guru, fazer o parikrama, cantar o Mahamantra, fazer o sadhusanga, cantar as canções de manhã e à noite, não só de Tulasi, mas as canções também de manhã e à noite. Temos que oferecer a boga para Deus. Enfim, temos que fazer Ekadashi, a vida devocional. O resto, deixe para Deus que Ele cuida. Ele vai cuidar do que você vai comer, Ele vai cuidar do que você vai vestir, Ele cuida de tudo. Deus é o controlador supremo, não é você, nem eu, nem ninguém. A nossa obrigação, a única coisa que nós devemos fazer é servir Deus. O resto deixe com Ele. O resto está relacionado ao seu karma. Então, Srivacharya Maharaj aqui está falando muito claramente, comece a fazer. Se você não faz isso, comece agora. Comece a fazer agora, porque amanhã não sabemos se estaremos aqui. A pessoa acha que é muito nova, mas quantos jovens morrem? Quantos jovens abandonam o corpo todos os dias e não imaginam que vão abandonar o corpo? Todo mundo acha que o mais idoso é o que vai primeiro. Claro, é ordem natural, mas nem sempre isso acontece. E você não sabe se você é um dos jovens que vai embora logo desse corpo. E na próxima vida você vai ter a chance de fazer um parikrama em Tulasi Devi? Não sabemos. Você vai ter a chance de cantar uma Mahamantra Hare Krishna no Japamala? Não sabemos. Você vai ter a chance de honrar uma praçada oferecida no altar, a boga? Também não sabemos. Mas nessa vida nós sabemos. Nós temos essas condições, essa vida. Então não perca tempo. Não perca tempo com bobagem. Não perca tempo desfrutando. Não perca tempo gastando tempo com passeios, com isso e com aquilo. Isso é inútil. Tudo isso é inútil. A tua vida material é inútil.
você vai viver 80, 100 anos, ou 30, 40, cada um tem o seu karma, inutilmente, em vão. Você vai embora desse corpo e não aproveitou para servir Deus. Você aproveitou o quê? Você aproveitou só para desfrutar do corpo dos outros, desfrutar do mundo material. Mas nós já fizemos isso, pelo menos 8.400.000 vidas. E estamos ainda na roda de Sansara. Estamos ainda na roda das reencarnações. Então, Srila Charamalaji fala, faça 4 voltas no Parikrama, circunde a Tulasi, 4 voltas de manhã e à noite, cantando cantando a canção para ela, que cantamos todo dia aqui no templo. Se você participar do programa inteiro no templo, você já fez isso. Porque no programa do templo começa com a Arati, que todo mundo tem que participar. Depois fazemos o Parikrama em Tulasi Devi, que todo devoto deve fazer, como foi lido agora. Depois nós cantamos as canções. Depois nós lemos Harikatha, lemos a aula de Srila Charamaraja, lemos a aula dos Gurus, a missão, e de sábado à noite estamos lendo Sri Chaitanya Bhagavata, uma escritura com os passatempos de Mahaprabhu, escrita por Srila Vrindavana Das Thakura. E no final nós também cantamos o Nama Sankirtan Hari Harai. Esse é o programa aqui do Templo de São Paulo, é um programa que Srila Charamaraja fala, tem tudo o que ele fala aqui. Toda a prática que você deve fazer está aqui. É claro, falta o quê? Falta oferecer a boga na sua casa e depois honrar a praçada. Mas o programa diário está aqui de manhã e à noite. Por isso é feita a live dele completa, não somente da aula, porque a pessoa, o devoto, tem a chance de participar aqui conosco, cantar o canto congregacional. Ele tem a chance de fazer o Parikrama Tulasi. Se você não tem Tulasi em casa ainda, faça o Parikrama aqui, cante na hora que estamos fazendo a live, na hora do Parikrama da Tulasi. Cante junto, preste reverência aí na sua casa, cante os Pranamantras. Nós temos que decorar esses Pranamantras da Tulasi. Temos que decorar o Pranamantra dos Vaishnavas, os 2 Pranamantras. Estão no livro, esses Pranamantras. Se você cantar todo dia, você vai decorar. Não tem dificuldade. É claro, se você falar, eu tenho que decorar isso. Não. Cante todo dia e você vai decorar. Aí você presta reverência, encoste a testa no chão e fale o Pranamantra para Tulasi. Tudo isso é importante. O Guru não vai falar o que não é importante. E não temos que nos preocupar com mais nada, se você fizer a prática correta. Agora, Srila Charamaraja, ele fala para todos que estão reunidos, dentro do Nati Mandir, do salão do templo e fora do Nati Mandir. Por favor, sente-se do lado de fora, ele fala. Nós começaremos a dar a praçada um pouco mais tarde hoje. Para todos aqueles que estão esperando lá fora, nós daremos a praçada um pouco mais tarde. Não se preocupem, por favor, espere fora do Nati Mandir, do salão do templo, ou você pode sentar aqui também. Todos receberão a praçada. Não se preocupem. Aqueles que podem distribuir a praçada, todas as senhoras e crianças, por favor, ajudem a distribuir. Muitas milhares de pessoas receberão a praçada hoje aqui. Se você ajudar a distribuir a praçada, também obterá o benefício. Então, o Srila Charamaraja, ele falou para as pessoas não se preocuparem. Tem pessoas que vão ao templo, ela está preocupada só com a praçada. Ela só pensa na hora de comer. Só pensa o que vai comer.
E Silatya Maharaj fala, não se preocupe, tinham milhares de pessoas lá, milhares de pessoas nesse dia, no dia do aparecimento de Sri Nityananda Prabhu em Ekachakra. Ele distribuiu, se eu não me engano, ele falou 20 mil pratos de prasada por dia. 20 mil pratos de prasada por dia foram distribuídos lá em 2020, antes da pandemia. Porque o festival foi no dia 7 de fevereiro, não havia pandemia ainda. Então, tinham milhares e milhares de pessoas. Ele falou, não se preocupe, terá prasada para todos, terá comida para todos. E aquele que puder ajudar a distribuir, também terá mais benefício ainda. Nós temos que ajudar no serviço, não é ir para o templo somente para desfrutar. Mulheres, crianças que podem ajudar, ajudem, ele falou. Milhares de pessoas foram lá receber a prasada, ajudem o serviço. A consciência de Krishna é servir, não é desfrutar. Você vai no templo, você, enfim, você participa, você não tem que ir lá para desfrutar, você tem que ir lá para servir. Você tem que servir os outros, servir os devotos. Aquele que vai só para desfrutar, ele não compreendeu o que é a consciência de Krishna. Então aproveite os últimos anos que você tem, pode ser 40, 50, 60 anos, os últimos podem ser 50 anos. Aproveite esse tempo para servir Deus. O Guru está pedindo, está implorando aqui para nós fazermos isso. E ele continua falando, todos podem fazer algum tipo de serviço de acordo com a sua capacidade. Você pode fazer a prasada seva, você pode distribuir a prasada. Prasada seva não é prazer dos sentidos. Prasada seva é honrar a prasada. Você tem que honrar a prasada. Não ficar olhando se tem paneer, se tem arroz, se tem dal, se tem batata frita, se tem paramana, arroz doce, não. Você tem que fazer, quando você honra a prasada, você come a prasada, o remanescente de Deus, você tem que fazer isso como um serviço devocional, prasada seva. Não para desfrutar dos sentidos. Não para falar, nossa, que comida gostosa. Não, você tem que ter o humor de servir. A hora que você vai comer, que você vai honrar a prasada, é servir. Você tem que ter o humor de serviço, não o humor de desfrutar, como você come uma comida que não foi oferecida no altar. Não é esse o humor da prasada. Prasada seva, serviço, honrando prasada. Honrar prasada não é comer prasada. Honrar prasada é servir. Se você disser durante a distribuição da prasada, eles não me deram paneer. Paneer é aquele queijo feito na hora. E todo mundo gosta de paneer. Paneer é algo caro, né? Porque é feito de leite, é feito na hora. Então é algo caro. E todo mundo quer o paneer. Então, se você está lá sentado esperando a prasada, e aí você fica pensando assim, eles não me deram paneer. Eles apenas colocaram batata no meu prato. Então, isso não é prasada seva. É comer a prasada, comer o paneer e as batatas. Você entende o que eu estou dizendo? Silatya Maharaj pergunta. Você deve se lembrar disso. Uma vez, em algum templo, eu estava no andar de cima de uma sala e observei como eles distribuíam a prasada no andar de baixo. Os doces, eles eram guardados em locais escuros e frescos, e os devotos os levavam em baldes para distribuir. Em algum momento, eu
eu vi como as pessoas que estavam dando os doces, estavam distribuindo a praçada, entraram naquele lugar e colocaram 4 doces na boca com a mesma mão. Eles continuaram a distribuir a praçada. Novamente, isso é seva à parada, isso é ofensa ao serviço, isso é seva à parada. Se você fizer isso, não trará nenhum benefício para você. Se você sentir fome, você pode se sentar, honrar a praçada e depois distribuir novamente. Não há nenhum problema com isso, mas distribuir a praçada colocando doces na boca é uma ofensa grave. Comer algo antes da boga oferecida ao Senhor, que será oferecida ao Senhor, lançar um olhar para a boga, isso também é ofensa. Existem muitas ofensas diferentes ao serviço devocional. É por isso que se diz que você deve servir as deidades com fé. Shiradaya Srimurtira Sevana. Esteja sempre alerta e consciente disso. Então veja só o que Srila Acharya Maharaj falou. O perigo de ofender. Ele viu pessoalmente, Srila Acharya Maharaj viu com seus olhos. As pessoas iam lá para o local onde estavam os doces, para pegar os baldes, para distribuir para os devotos sentados, e a pessoa pegava e enfiava 4 doces na boca. E depois o que ela fazia? Ela continuava a distribuir a praçada. Então ele falou, se você está com fome, sente lá e coma. Se você está com fome, sente lá e coma. E aí você lava as mãos, você lava a boca e volta a servir os outros. Não coma no meio da hora da distribuição da praçada. Isso é a parada, é ofensa. E você não vai ter nenhum benefício fazendo isso. Então nós temos que tomar cuidado com as ofensas. Sempre tome cuidado com as ofensas no serviço devocional. Achamos que não é nada, mas é muito importante fazer da forma correta. Continuando aqui, Srila Acharya Maharaj fala: se você honrar um pouco de praçada, já é suficiente. Aqueles que distribuem a praçada, também eles devem fazer isso com atenção. Atentamente não significa que você dê mais panir para quem você gosta, ou um conhecido seu. E, no caso, você dá panir para aquele que você conhece e depois você dá apenas batata para quem você não conhece, você não gosta. Significa que você deve certificar-se de que todos honrem a praçada e todos recebam todos os preparativos da praçada, todas as preparações. Guru Maharaj ele disse que você deve olhar para o rosto das pessoas quando estiver distribuindo a praçada. Significa que você deve ver que se houver uma criança sentada ao lado de uma senhora, você deve dar um pouco mais a essa senhora, a essa mãe.
a mãe da criança. Para que será? Para ser suficiente para a mãe e para a criança. Se alguém quiser mais doces, você deve dar mais doces. E se alguém for diabético, você não deve dar nenhum doce a essa pessoa. Esta é a regra, mas a realidade é que eles dão 4 bombons para quem tem diabetes e nenhum para quem gosta de doce. As pessoas também me dão muitos doces. Elas não sabem que o seu Gurudeva não come doces há 20 anos. Eles não têm um relacionamento com o seu guru. Eu me pergunto se eles me dão doces porque acham que eu vou morrer mais cedo ou não. Também vi que aqueles que serviam a praçada para Gurudeva, eles colocavam muitos doces em seu prato, mas aqueles que amavam Gurudeva, rapidamente eles removiam os doces do prato dele. Gurudeva ficava descontente, dizendo: eu queria tanto comer aqueles doces, mas eles não estão me dando nenhum. Mas o devoto que tirava os doces, ele ficava bravo. Eles estão dando o que os médicos proíbem para Gurudeva. Eles castigariam, eles castigavam estritamente assim. É por isso que Gurudeva, ele amava tanto aqueles servos dele. Todos receberão praçada hoje. Por favor, honre a praçada com atenção. Nós temos um festival amanhã também. Fiquem. Muitos estão pensando, quando é o trem, quando que eu vou partir? Eu devo honrar a praçada rapidamente e ir embora. A distribuição da praçada ainda não começou, mas eles estão pensando em seus trens, em ir embora. Então, Srilacharya Maharaj está falando sobre a distribuição de praçada. Nós temos que olhar para o rosto de quem está lá, de quem nós estamos oferecendo, mas não oferecer mais a praçada, por exemplo, oferecer mais o panir, que todo mundo gosta, oferecer mais o arroz doce, que todo mundo gosta, oferecer mais a batata frita, que todo mundo gosta, para aquele que você gosta, que você tem mais afinidade. Não, você tem que distribuir igual para todos. Não faça diferença na hora de distribuir praçada. E se você sabe que alguém tem diabetes, você não vai encher o prato dele de doce. E muito menos você vai comer o doce escondido quando você vai pegar lá para distribuir. Nós temos que tomar cuidado quando fazemos o serviço. Srilacharya Maharaj falou, alguns devotos enchiam o prato dele de doce. E aí ele fala, será que é para que eu morra mais rápido? O devoto não sabe que o Guru tem diabetes. O devoto tem que poupar a saúde do Guru. E Gurudeva gostava muito daqueles que cuidavam dele. Outros enchiam o prato dele de doce, mas os devotos que cuidavam dele, que amavam realmente ele, iam lá e tiravam aquele monte de doce do prato dele. Então nós temos que distribuir a praçada de forma adequada. Se você está com fome, você come, sente e come.
Não vai ficar comendo escondido lá no fundo e depois vai lá e distribui a praçada. E não escolha a praçada. Nós não temos que escolher praçada. Aquele que escolhe o que vai comer, ele não está honrando, ele não está servindo, não é praçada seva. Ele não está servindo Deus. Ele está lá para desfrutar do remanescente de Deus. Então, comer praçada é uma coisa, servir honrando a praçada é outra. Aquele que vai desfrutar da praçada, ele só pensa em saborear a praçada, ele não está servindo. O serviço devocional não pode ter desfrute dos sentidos, senão é serviço a Maya, não é serviço a Krishna. Por isso nós não devemos desfrutar nem da hora de honrar a praçada e nem na hora de cantar o Kirtan. Se a gente desfruta nossos sentidos, a mente está desfrutando, você não está servindo. Você pode estar cantando para Deus. Um canta servindo, o outro canta desfrutando. Então, se você está batendo o carta mais alto, se você está tocando a mirdanga mais alto, se você está pulando e pulando, você está desfrutando dos seus sentidos. Você não está servindo os gurus, você não está servindo Krishna na hora do Arati e nem na hora do Kirtan. E servir Krishna não é desfrutar dos nossos sentidos. Nós estamos servindo Krishna para ele desfrutar. Krishna é o desfrutador supremo. Nós temos que compreender isso. Silachar Maharaj falou, vocês entenderam o que eu estou falando? Continuando aqui, eles estão dando o que os médicos proíbem que Gurudeva coma. Todos receberão praçada, disse Silachara Maharaj. Por favor, honre a praçada com atenção. Nós temos um festival amanhã, então teria um outro festival no outro dia, né? E aí o devoto fala para ele assim, né? Ele fala do trem, né? Que as pessoas querem ir rápido, honrar a praçada rápido para ir embora, para tomar o trem. Só um minutinho aqui que eu vou procurar aqui, saiu do ponto. Onde eu estava vendo? Ah, está aqui. Então, um dos devotos fala assim, mas Achara Maharaj, o salão de praçada está cheio, o pátio de praçada está cheio. Aí Silachara Maharaj fala, cheio? Muito bom. Não se preocupe, todos receberão a praçada. Tem pessoas que ficam preocupadas se vai acabar a praçada, que o salão está cheio, que tem muita gente. Ele falou, não se preocupe, vai dar para todo mundo vai honrar a praçada. E como ele disse aqui, praçada não é quantidade. Você não tem que comer exageradamente. 1 grão de praçada é 1 grão de misericórdia. 1 grão de arroz de praçada é 1 grão de misericórdia. É a mesma misericórdia você comer 1 grão do que você comer 1 quilo. Não há diferença na quantidade. A qualidade sim, a praçada é diferente. Se você oferece na tua casa, é diferente de você honrar a praçada no templo. A praçada da sua casa é diferente da praçada do templo. E a praçada de um templo é diferente da praçada do outro. Depende daquele que cozinha, depende daquele que oferece. Tudo tem diferença. O Gaudiya Vaishnavismo é assim. Se for o guru genuíno que oferece, a praçada tem muito mais qualidade. Depende do nível daquele que oferece. Então, por isso que o pujari, né, aquele que cozinha, aquele que oferece, ele tem que ter a segunda iniciação. Porque não adianta somente ter a segunda iniciação e não cantar o Gayatri Mantra. Porque o Gayatri Mantra, ele tira os desejos da pessoa, ele limpa a alma do devoto. Por isso é necessário aquele que cozinha para Deus, aquele que oferece a boga para Krishna, para Deus no altar, ele tem que ter a segunda iniciação e ele tem que cantar o Gayatri Mantra todos os dias, no mínimo 2 vezes. Essa é a orientação, porque ele vai limpando, e quando ele se torna mais limpo, a alma dele mais limpa, não a roupa dele, não
não é somente a roupa e o corpo, é a alma. Quando a alma dele vai se tornando mais limpa, Deus aceita mais. E aí a praçada é diferente. Por isso a praçada da sua casa, oferecida na sua casa, é diferente da praçada do templo. Nós temos que ter essa compreensão. Nunca ofenda o serviço devocional. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. E aí temos um outro subtítulo aqui para ler na continuidade da aula de Silathyara Maharaj. Por enquanto não temos perguntas, somente Dandavati Pranam, né? Os devotos cumprimentando, reverenciando um ao outro. Então vamos continuar aqui a leitura. Deixe-me ver no outro aparelho aqui, porque às vezes em um aparelho aparece pergunta, no outro não. Então vamos lá, vamos ver aqui sobre qual é o assunto que vamos ler e continuaremos a leitura hoje à noite, porque o tempo não vai dar para ler a aula inteira, claro. O título da aula agora, o subtítulo é Controle os seus impulsos. Nós temos 6 impulsos, né? Essa aula aqui é a continuidade da aula que estávamos vendo agora, parte 7 da aula, né? Então, nós temos 6 impulsos. Quais são esses impulsos que todos nós temos e não controlamos? Nós não conseguimos controlar esses impulsos, mas um guru genuíno, um acharya, um devoto puro, ele controla esses impulsos que todos nós temos. Quais são esses impulsos, então? O primeiro impulso é o impulso de falar. É o impulso de, mas não falar sobre Krishna, é o impulso de falar besteira, impulso de falar coisas mundanas. Todo mundo tem esse impulso. E aí você escuta um noticiário, você quer fofocar aquilo, você quer falar para todo mundo. Você assiste um noticiário e o mundo material é o mundo do noticiário. Você liga a TV, você liga a internet, todo mundo falando, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. É claro que eu não vou entrar em detalhes, né? Mas, porque invadiram isso, invadiram aquilo, e aquela fofocaiada, todo mundo só falando sobre coisas mundanas. Então, esse é o mundo material, e é um impulso que nós temos. Você sabe de algo, você quer ser o primeiro a divulgar isso para todos. Isso é impulso, o impulso da fala. O impulso da fala de dizer coisas materiais, mundanas. Todo mundo tem esse impulso, menos um devoto puro, menos um acharya genuíno, menos um guru genuíno. O outro impulso que nós temos é da raiva, da ira. O impulso da ira. Qualquer coisa estamos nervosos, qualquer coisa estamos irados. Novamente eu falar, um devoto puro ele não é irado. Se ele é irado, ele não é um devoto puro. Ele não é um acharya genuíno, ele não é um guru genuíno. O outro impulso que a pessoa tem é o impulso da mente. A mente sempre pensar em tudo. A mente querendo tudo. Então, nós temos que controlar esse impulso da mente. De ir para um lado, de um lado para o outro. A mente, ela vagueia o tempo todo. A mente quer algo. Quando você consegue aquilo que você quer, você já quer outra coisa. A mente é assim, é o impulso da mente. O outro impulso é do paladar, da boca. O impulso do paladar. Queremos comer somente coisas gostosas, que agradam o nosso paladar. Não estamos preocupados em honrar a praçada. Estamos preocupados em comer algo que gostamos, que agrada o nosso paladar. Não importa se tem a cebola, não importa se tem alho,
não importa se seja boga. Isso é impulso do paladar, de comer. Comer o que é gostoso. Sendo praçado ou não, todo mundo quer comer o que é gostoso. Então, isso é o impulso também que nós temos que controlar. O outro impulso qual é? É o impulso da quantidade que vamos comer. Como disse lá na aula que lemos agora, quem entrou agora, né, que não pegou desde o início a aula, vai ficar gravada no Facebook. Assista a aula, porque é importante ele falando sobre praçada, como servir a praçada, como honrar a praçada. Isso é muito importante para todos nós. E praçada é um dos 64 tipos de processo devocional, honrar a praçada. Então, o outro impulso é a quantidade de comer, que comemos. Silat Maharaj falou, um pouco de praçada é o suficiente. Um pouco de praçada, tanto faz você comer uma colher de praçada, você honrar, ou honrar 1 quilo ou 10 quilos. Então, a quantidade que comemos também, isso é impulso, comer demais é um impulso do estômago. E, finalmente, o sexto impulso é o impulso de controlar o genital. Todo mundo tem impulso de usar os genitais. Um devoto puro, ele controla. Um acharya genuíno, ele controla. Nós também temos que controlar. Claro, nós não somos um devoto puro, nós não somos acharyas, mas nós temos, faz parte do processo, controlar os impulsos. Então, a aula que vamos ler hoje à noite é sobre os impulsos. Esses 6 impulsos que todos nós temos. E nós cantamos toda noite na canção O Revashnavatakura, a canção glorificando os Vaishnavas, ela diz sobre isso, sobre os 6 impulsos. Toda noite cantamos a canção. E tem a observação lá no livro de Kirtan, falando sobre os impulsos. Então, hoje à noite vamos ler sobre isso. E participem da aula, né? É importante sempre escutar a aula de Srimati Maharaj, um devoto puro, ter associação com ele. Porque ler a aula dele, ler o livro dele, é ter associação com ele. E seguir o que ele está falando, claro. Não adianta somente ler por ler. Nós temos que ler e entrar na alma o que ele está falando. Por isso ele perguntou nessa aula, ele perguntou, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês compreenderam o que eu estou falando? Vamos cantar então o Nama Sankirtan, Hari Harai. Não houveram perguntas hoje, nem nenhum comentário. Então vamos ler, vamos cantar, desculpa. Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã é o dia transcendental do aparecimento de Srila Gopal Bhatta Goswami. Ontem na aula, no Darshan de Srila Tilakamuni Maharaj, ontem tiveram mais devotos do Brasil que assistiram. Isso é muito bom. Nós temos que glorificar, nós temos que dar o apoio para o Guru sucessor de Srila Maharaj. E ele ficou muito feliz de ver os devotos do Brasil. Nós temos, e não só deixar ele feliz, mas nós termos o darshan de um devoto puro. Isso é muito importante, assistir ele, escutar o Harikatha, cantar com ele. Ele cantou bastante ontem. Cantou canções que nós nunca ouvimos. Ele cantou ontem canções glorificando Nityananda Prabhu, glorificando Mahaprabhu, que não está nem no livro de Kirtan. Colocaram na hora lá depois, na live, no Zoom, colocaram a canção, mas nós nunca ouvi aquelas canções, nem no livro de Kirtan tá. Então veja só a oportunidade de nós de escutarmos ele cantando, de cantar junto com ele. Nós não podemos perder essas oportunidades. Todo domingo ele faz o Zoom conosco às 10h30 da manhã, aqui no Brasil. 10h30 da manhã começou, foi até mais ou menos às 13 horas, 12h30, 13 horas. Então nós temos que aproveitar a chance de escutar o Guru genuíno, de cantar com o Guru genuíno, ter Sadhu Sangha com devoto puro. Sadhu Sangha é a associação com devoto puro, o Sadhu. O rei dos sadhus é o Guru genuíno. Srila Siddhar Maharaj fala isso.
Então vamos cantar agora todos juntos na nossa Sankirtan Hari Harai. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Gopinath Madan Mohan. Shri Hari Gopinath Madan Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhakta Raghunatha. Jai Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jiva Gopal Bhakta Das Raghunatha. Jai Jai Gauri Charana Banda. Ishai Gosai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasa Bhuta Pura. Raho Vidyana Javista Pura. Jai Jai Jar Muni Karada. Ishai Gosai Jamuni Karada. Gopal Padarinu Pura Pastala. Rasa Para Padarinu
Gora Hari, Gora 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 Hari, Gora 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 Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Satinandana Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, 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 Hari Bo. Só para finalizar, falando sobre o que Silatya Maharaj lemos na aula dele hoje, nós na verdade não fazemos Shuddha Bhakti, né? Nós não fazemos devoção pura, nós fazemos Karma Misra Bhakti, nós fazemos Jnana Misra Bhakti. Então, nós não fazemos devoção pura, nós fazemos Karma misturado com Bhakti, o desfrute dos sentidos misturado com Bhakti. Outros fazem Jnana, o conhecimento misturado com Bhakti. Mas conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, praticando corretamente, nós vamos pendendo mais para o lado da Bhakti do que para o lado do Karma ou para o lado do Jnana. Então, por exemplo, a gente ainda desfruta da praçada, né? Como Silatya Maharaj falou, não é o correto, mas a gente ainda desfruta. Mas conforme você vai praticando corretamente, você vai compreendendo, a Minaya vai descendendo, você vê que praçada seva é o serviço honrando praçada. E aí você cada vez menos vai querer desfrutar da praçada e você vai querer fazer o serviço a Deus. Da mesma forma na hora do Kirtan, da mesma forma em qualquer hora do serviço devocional. Hoje nós ainda queremos o desfrute dos sentidos também durante o serviço. Karma Misra Bhakti. A karma misturado, desfrute do prazer misturado com Bhakti, com devoção. Mas gradativamente vai sendo mudado isso, com a prática correta. Então nós temos que evoluir espiritualmente. Crianças somente querem desfrutar. Como o Guru fala no exemplo do xarope, a criança tem que tomar o remédio, tem que ter açúcar. A criança sim, mas conforme vai crescendo e vai compreendendo, ela vai tomar o remédio que é necessário para ela. E o remédio necessário para nós que recebemos iniciação é Bhakti Yoga. Não é karma misturado com Bhakti. Hoje ainda estamos nessa fase, mas nós temos que gradativamente praticar corretamente para ir saindo dessa ilusão de desfrutar até na hora do serviço devocional. Então vamos ver aqui quem participou conosco hoje da transmissão, e à noite então vamos ver sobre os impulsos que nós temos. Então hoje aqui conosco nós temos aqui o Ishan Krishna Prabhu, o Vijay Aksha Prabhu também assistindo conosco. Temos aqui a Madhavi Govindu Devidasi, ela não é brasileira. Temos aqui também a Malini Devidasi, a Shrimati Devidasi também conosco aqui. E o Djalma Sérgio também participando conosco hoje da transmissão. Então, como todos os dias agora eu tenho feito, vou encerrar a transmissão, mas antes vocês vão terminar com a imagem das deidades. Hoje aqui em São Paulo está nublado, né? Um dia nublado. A deidade creio que não vai tomar sol hoje, mas enfim, faz parte. Mas começamos o dia bem, a semana bem, porque teve Harikatha. E Srila Govinda Maharaj fala, o dia que tem Harikatha é um dia bom. Um bom dia a todos, Dandavata Pranam.